Essa é uma história de idas e vindas. De um encontro imprevisível. Que pode virar uma vida. Que pode passar em segundos. Vou fazer o tempo parar. Mas na imensidão do Mas espaço, quanto tempo consegue passar? O começo. o meio e o fim se confundem, se embolam, se cruzam, se torcem. se misturam. Mas vamos tentar lembrar exatamente do jeito que foi. Que eu me lembro. Que eu me lembro. Essa é a memória de uma história. Esse é o caminho para nós dois. Ainda tem muita coisa pra falar. Agora falta pouco. Um Tempo para Dois, o nome da peça, é a história de um casal que se lembra de formas diferentes de como eles se conheceram. E a gente conta a história deles e alguns fatos que aconteceram, alguns fatos que foram bem fortes, impactantes na vida deles e sempre cruzando com as memórias da vida deles. Então, é uma história não linear, onde a gente conta fatos importantes sobre a vida deles e também corriqueiros. Tanto a idealização quanto a escrita são minhas e de Helena Ribeiro. Agora é a minha vez de te gravar. Voltamos à programação normal. Obrigada. E a gente se encontrava sempre, foi um projeto que foi idealização nossa, que a gente está pensando desde 2022, quando surgiu, né? E é isso, eu acho que essa proximidade foi vindo para o palco de todo o processo que veio de antes, desde começar a pensar no texto com uma cena curta, pensar no texto da peça, era muita bateção de cabeça. Nós somos duas pessoas que gostamos muito de sustentar as nossas ideias, mas a gente conseguia saber ceder. A gente se divertia muito também, nossa. Eu acho que eu brincava com o Felipe que ou a gente ia sair desse processo se amando ou se odiando, e a gente tá saindo se amando de verdade, e ria e se divertia, mesmo a peça sendo pesada. Foi muito bom, assim. O meu personagem é o Roberto, ele gosta de ser chamado de Beto, é uma pessoa descolada, assim, descontraída com os amigos, que se sente um pouco sozinho, distante da cidade, porque ele é um cara que veio de uma outra cidade para estar no Rio de Janeiro. E aí ele vem para estudar no Rio de Janeiro e aí ele se encontra aqui com alguns amigos, faz novas amizades e conhece a Elisa, que aí vira o par romântico dele na história. Não sei dizer quando, porquê, não sei marcar como ponto marcar, no instante que o caminho que eu fiz encontrou você. Não tinha jeito de perceber, não tinha uma hora marcada, só tem a vida, rotina, bagunça e você. O que eu conheço, você tirou minhas certezas, e tudo que eu sei é que sempre tem um instante que algo acontece. Tem um momento que algo permanece. E pode ser na segunda em janeiro, me senti um estrangeiro até aqui. Você tirou meu chão, Você tirou meu ar, você tirou meu chão, você tirou meu ar. Eu sabia que havia. A gente começou esse processo com os personagens sem nome. E aí o nome veio da minha melhor amiga de infância. Eu quis trazer essa proximidade para mim. E a Elisa é uma pessoa que é apegada. Ela é uma pessoa que ama a memória, ela ama o registro, ela entende a gravidade de estar vivendo no aqui e no agora e como a gente pode perder esse aqui e agora se a gente não estiver lembrando bem, se a gente não estiver parando e eternizando esses momentos. Então ela usa muito o celular, a câmera, a filmadora para fazer isso. Então, esse lugar de experimentação, de tentar olhar de fora como esse processo está acontecendo e estar dentro ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto, que eu busco e que nesse processo especificamente tive muitas ajudas de olhares de fora. A equipe cênica
de direção se compõe com mais pessoas, então foi muito importante esse olhar e essa troca do que eu sentia dentro, do que eu observava, e eu acho que eu trouxe mais uma ideia, um grosso sobre a encenação e sobre a forma que eu queria trazer essa história para o palco, e a criação mesmo, colocar a mão na massa e fazer a cena acontecer, foi para além de mim. Eu acho que a encenação, sim, parte de uma ideia, uma premissa que eu trago, mas ela vai se desaguando nas ideias das outras pessoas. A gente teve a concepção audiovisual do Felipe e da Júlia Sampaio. A gente teve a direção de movimento da Isadora Barros. Ela ajudou muito a gente com esse processo do canto e de criar a coreografia. A gente tem uma preparação vocal também da Maria Alice Castro, que é do Instituto Vila Lobos. As letras das músicas do espetáculo foram minha parte da dramaturgia, que foi mais minha mesmo. O Felipe ia indicando mais ou menos o caminho, né, também como a direção geral, e a gente ia entendendo qual era o sentimento, qual era a energia das músicas, e aí eu também, como parte da equipe de direção musical e direção cênica, ia trabalhar com o Xandão. E foi muito legal pra mim, porque é isso, acho que eu nunca fiz isso de compor uma música que eu mesma ia cantar. O barato do teatro musical é que você realmente se desafia muito. Eu tava feliz de ser chamado pra alguma coisa. E falar o mínimo. Oi, e tentar fingir que eu tava querendo. Passo com tudo ali. Tá tudo bem? Ela me parecia perdida. Eu tava vivendo um desastre natural. Espera! Pra onde você tá indo? Eu vou guardar minhas coisas no armário. É que você esqueceu da chave. Obrigado. Você pode me ajudar aqui? E no meio disso, eu só me lembro de uma mão e uma voz, só fragmentos. Eu ainda me lembro daquela confusão. Se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar exatamente a cara que ele fez. Se eu fechar os olhos, eu não consigo deixar a memória mais clara, por mais que eu tente. São sempre as mesmas lembranças. Era uma mistura de susto, vergonha. O Hugo ri no meio da conversa. O Hugo disse que vai passar um café. Eu não penso muito e vou até ela. Eu me preparo pro próximo. Oi? Oi. Tudo bem? Não, né? Não precisa falar nada também, mas é que quando eu falei sobre você estar se sentindo deslocada, é porque eu vi muito de mim em você também. Eu tava te olhando de longe, parecia que eu tava vivendo isso com você. Sabe quando você tá no meio de um monte de gente, você sorri pra todo mundo sorri pra você, mas você não tá lá de verdade? Eu sei o que é isso. E parecia que você também. E às vezes parece que nenhum lugar é exatamente o nosso lugar. Não sei se algum dia te para. Trabalhar o processo do espetáculo Um Tempo para Dois em quarteto foi muito frutífero, assim. A gente tinha muitas ideias, muitas composições e era uma idealização
do Felipe e da Helena. É meio que um filho deles, mas eu e Isadora, a gente pôde contribuir bastante. Eu tive que também entender a minha posição como uma assistente de direção. Eu não estava mais... sair do olhar de cena e olhar de fora, pensar no espectador, como o espectador vai ver essa peça, como ele recebe. Além de propor cenas, movimento, composição, ajustar coisas, passar o pente fino, né, o detalhe do detalhe, refinar uma cena, eu tinha que também ter esse olhar do espectador. Ano passado eu me formei lá no curso, em 2024, e na minha peça de formatura a Helena fez preparação vocal. Acho que uma coisa que fica muito forte é, primeiro que foi meu primeiro trabalho depois de ter saído da UFRJ. Eu gosto muito de trabalhar coreografia, corpo e dança, assim, de modo geral, mais como uma prática de fazer eles encontrarem o movimento deles do que eu chegar com o movimento pronto que eu imponho. E outra coisa que foi muito importante para a gente foi entender esses momentos, por exemplo, de agonia e dor que tem mais na segunda parte da peça, entender como que aquilo passa para o corpo, tentar encontrar gestos que talvez não sejam tão clichês e passar isso para o corpo, como a Carol falou, como que o espectador vai perceber isso, perceber essa agonia, perceber essa dor. Perdido em cada passo de um caminho que nem sei mais onde dá. Ainda tem você nos livros, nos silêncios, nos domingos. Tem você em todo lugar. Penso em dizer bem, bagunça meu viver. E eu só quero dizer bem, vem uma vez, mais uma vez, só uma vez, outra O que mais me interessa nisso tudo é contar a história. E essas coisas, a coreografia, a música, elas são só ferramentas diferentes de trazer o sentimento, de trazer a dramaturgia, de trazer a história, de trazer as sensações, né, de exportar isso. Eles são pessoas de verdade, que têm problemas de verdade e que podem ter problemas um com o outro e que isso não afeta o quanto eles se amam, o quanto eles se querem e o quanto eles não querem deixar de estarem juntos.